Fala Fiel, a semana pode estar mais tranquila dentro das quatro linhas por conta das férias dos jogadores, mas os bastidores do Corinthians seguem agitados com propostas, recusas, especulações e até polêmicas internacionais envolvendo o clube. Mesmo sem bola rolando, o noticiário do Timão continua movimentado e a cada dia surgem novos desdobramentos que mexem diretamente com o presente e o futuro do clube. Uma dessas movimentações gira em torno do zagueiro Félix Torres, que mais uma vez dividiu a opinião da torcida. O equatoriano, que chegou ao clube no início de 2024 vindo do Santos Laguna do México por US$ 6 milhões por 80% de seus direitos econômicos, foi alvo de uma proposta oficial do Shabab Al-Ahli dos Emirados Árabes Unidos. O clube árabe ofereceu US$ 25 milhões, mas a proposta envolvia apenas 50% dos direitos do jogador, o que foi considerado insuficiente pela diretoria alvinegra, que prontamente recusou. A verdade é que Félix Torres nunca caiu nas graças da torcida corintiana. Apesar de um início de temporada com atuações razoáveis no Campeonato Paulista, seu desempenho caiu vertiginosamente e erros constantes minaram a confiança dos torcedores e da comissão técnica. Com a chegada de Dorival Júnior, o equatoriano foi reinventado em algumas partidas na lateral direita, posição em que surpreendeu positivamente, mostrando vigor físico e até certa habilidade ofensiva. Ainda assim, sua permanência é vista como algo questionável por boa parte da Fiel. No entanto, diante da proposta dos Emirados, o Corinthians optou por manter o jogador, esperando ofertas melhores. É importante lembrar que o clube ainda não quitou todas as parcelas referentes à compra de Félix Torres e por isso uma venda precipitada poderia resultar em prejuízo financeiro e até em sanções, já que o Santos Laguna acionou a FIFA por falta de pagamento e o Corinthians aguarda o veredito do CAS sobre a situação. Enquanto monitora ofertas por atletas do elenco, o clube também busca reforços. Um dos nomes que surgiram recentemente é o de Ronald, ponta-direita de 24 anos, que atualmente defende o Swansea City da segunda divisão inglesa. Revelado pelo Guarani e com passagens pelo Atlético Goianiense e pelo Estrela Amadora de Portugal, o jogador teria sido sondado pela diretoria corintiana em mais um movimento discreto e criativo do executivo de futebol Fabinho Soldado, que tem apostado em contratações de baixo custo ou sem custo de transferência, priorizando atletas livres ou dispostos a negociar salários e bonificações. Ronald, no entanto, tem números modestos. Em 49 jogos pelo Swansea, participou de apenas 10 gols, com 3 gols marcados e 7 assistências. Para um atacante de lado, esses dados levantam dúvidas sobre sua efetividade e potencial impacto no elenco corintiano. Ainda assim, é uma alternativa de mercado considerada viável, principalmente diante da grave situação financeira e institucional que o Corinthians enfrenta. E por falar em Fabinho Soldado, o dirigente tem se destacado pela resistência a propostas externas por seu trabalho. Várias equipes do futebol brasileiro tentaram tirá-lo do Corinthians nas últimas janelas. Santos, Atlético Mineiro e agora o Atlético Paranaense fizeram propostas concretas ao executivo, todas recusadas. Fabinho, que assumiu maior protagonismo no clube diante da instabilidade política e da vacância de poder gerada pelo afastamento do presidente Augusto Melo, se tornou uma figura central no CT Joaquim Grava. Seu trabalho é reconhecido internamente e até mesmo aqueles que divergem da atual diretoria consideram sua permanência importante para a manutenção de alguma estabilidade no departamento de futebol. Ele já deixou claro que está comprometido com o projeto e que pretende seguir no clube mesmo diante de ofertas mais atrativas financeiramente. Essa estabilidade é particularmente importante no momento em que o Corinthians vive um verdadeiro leilão nos bastidores por conta do contrato de fornecimento de material esportivo. A Nike, parceira do clube há mais de 2 décadas, tem um contrato vigente até o fim de 2025, mas a Adidas chegou com uma proposta robusta e mexeu com o cenário. A proposta da Adidas gira entre R$ 80 e R$ 85 milhões por ano, incluindo luvas e fornecimento de material, superando em muitos R$ 30 milhões anuais pagos atualmente pela Nike. Apesar de a marca norte-americana ter uma cláusula de renovação automática, o presidente interino Osmar Stabile iniciou negociações com ambas as empresas numa tentativa legítima de garantir a melhor oferta possível ao Corinthians. Fontes de dentro do clube indicam que a Nike ficou de apresentar uma contraproposta, mas internamente se considera improvável que ela consiga igualar os valores oferecidos pela Adidas. Caso se confirme, a troca pode significar um novo capítulo no relacionamento comercial do Timão com os gigantes do material esportivo, além de representar um salto significativo em receitas. Mas nem só de campo e bastidores vive o noticiário corintiano.
Um dos episódios mais inesperados e polêmicos da semana foi protagonizado por Memphis Depay, atacante holandês que recentemente se envolveu em uma troca de farpas com o ex-jogador e ídolo corintiano craque Neto. Tudo começou com o lançamento de uma nova música do atleta intitulada São Paulo Freestyle, na qual ele cita diretamente o nome de Neto em uma rima crítica. Em tradução livre, o verso diz: Neto pagando de doido, vai ver a paixão pelo jogo, ou cada vez que mancha meu nome suas contas estão sendo pagas. A declaração caiu como uma bomba no cenário esportivo nacional, especialmente entre os torcedores do Corinthians, que imediatamente repercutiram a indireta, ou talvez direta, do jogador europeu contra uma das figuras mais emblemáticas da história recente do clube. A provocação de Depay não foi bem recebida por parte da torcida, que considera Neto um verdadeiro ícone corintiano, especialmente por sua atuação decisiva na conquista do Campeonato Brasileiro de 1990, o primeiro título nacional da história do clube. Muitos torcedores viram na música de Memphis um desrespeito não apenas ao ex-jogador, mas à própria história do Corinthians. A expectativa agora recair sobre a reação de Neto, que comanda o programa Os Donos da Bola, e certamente irá abordar o tema de forma contundente, como é de seu costume. Ainda que Depay tenha conquistado certa simpatia com parte da torcida por suas atuações recentes, especialmente no Paulistão, o consenso é de que ele está muito longe de ter o peso histórico e simbólico de um craque Neto. O episódio ainda alimenta outra especulação: a possível motivação de Depay pode estar ligada à amizade com Neymar, frequentemente alvo de críticas do apresentador. A rima do atacante holandês soa como um desabafo, um ajuste de contas artístico, mas que pode ter aberto uma crise desnecessária com a torcida e com a imprensa paulista. O clima nos bastidores promete esquentar, e resta saber se a música vai gerar alguma retratação, mais provocações ou até mesmo consequências disciplinares internas. Em campo, Memphis deve seguir normalmente como uma das referências ofensivas do elenco, mas fora dele a treta promete render novos capítulos nas próximas semanas. Enquanto isso, o torcedor corintiano observa com atenção tudo o que acontece entre ofertas recusadas, possíveis reforços, disputas comerciais e polêmicas extracampo. O momento é delicado, mas também representa uma chance de reorganização e fortalecimento institucional, especialmente se a diretoria souber capitalizar bons negócios e evitar ruídos desnecessários. Ainda há muita incerteza sobre o que virá nos próximos meses, mas uma coisa é certa: o Corinthians segue sendo o centro das atenções dentro e fora do campo. Apesar da pausa no calendário e da ausência de jogos, o Corinthians vive dias decisivos nos bastidores. A janela de transferências se aproxima oficialmente da abertura, e com ela vem a urgência por reforços e definições. A diretoria tenta manter discrição, mas a realidade do clube exige movimentos cirúrgicos e rápidos. A permanência de Dorival Júnior, por exemplo, é ponto pacífico, mas o técnico segue aguardando a chegada de nomes que reforcem as principais carências do elenco. Uma das mais gritantes é no setor ofensivo, principalmente nas pontas. O nome de Ronald surge justamente nesse contexto, um jogador jovem, acessível financeiramente, que poderia em tese se encaixar no estilo de jogo proposto por Dorival. No entanto, a repercussão da possível chegada dele foi morna entre os torcedores, que anseiam por reforços de maior peso ou ao menos com retrospecto mais animador. A verdade é que o Corinthians tem operado dentro de um limite orçamentário rígido, agravado pela crise política e pelas investigações que envolvem contratos firmados no início do ano, especialmente aqueles ligados à Vaidbet e às empresas de intermediação. Esse ambiente turbulento afetou diretamente a capacidade de investimento do clube. Mesmo com a iminente saída de atletas como Maicon, que deve deixar o clube ao fim do empréstimo, e outras possíveis vendas pontuais, a diretoria parece mais preocupada em evitar prejuízos do que em ousar com novas contratações. Nesse cenário, Fabinho Soldado tem ganhado destaque pela forma como consegue articular negociações discretas, tentando manter um mínimo de competitividade sem comprometer ainda mais as contas do clube. Ao mesmo tempo, a questão do material esportivo segue como um dos assuntos mais comentados internamente. A possível troca da Nike pela Adidas não é apenas uma decisão comercial, mas também simbólica. São mais de 20 anos de parceria com a marca americana, e embora as cifras da proposta alemã sejam sedutoras a quem defenda a manutenção do vínculo com a Nike por uma questão de identidade, a divisão entre tradição e modernização divide opiniões, até mesmo entre conselheiros que têm debatido o tema nos bastidores. A decisão, no entanto, deve seguir critérios financeiros, e caso a Nike não consiga ao menos se aproximar da proposta da Adidas, o caminho parece traçado para uma mudança que pode representar um alívio importante nas receitas do clube a médio prazo.
Entre as figuras centrais nesse momento está Osmar Stabile, presidente interino que assumiu a linha de frente nas decisões estratégicas. Com Augusto Melo afastado, Stabile tenta dar sinais de comando e estabilidade, mas enfrenta resistências dentro e fora do Conselho Deliberativo. Sua missão não é fácil, precisa equilibrar a política interna, conter a crise institucional e ainda manter a governança do futebol operando minimamente. Nessa equação, a permanência de Fabinho Soldado se tornou fundamental. Ele virou uma espécie de âncora do departamento de futebol, responsável por manter um mínimo de continuidade e racionalidade no momento em que o clube corre o risco de decisões impulsivas. Enquanto isso, a torcida vive uma relação de amor e desconfiança com tudo o que acontece. A possível permanência de Félix Torres após a recusa da proposta árabe foi vista por muitos como mais um erro de avaliação da diretoria, que teria perdido a chance de se livrar de um jogador contestado e ainda fazer caixa. Outros mais cautelosos acreditam que vender um ativo por um valor abaixo do mercado e sem resolver pendências com o clube vendedor poderia representar mais problemas do que soluções. O zagueiro, por sua vez, segue treinando normalmente e aguarda os próximos capítulos da novela, sabendo que sua posição dentro do elenco é frágil e que qualquer falha poderá custar caro. Por fim, o episódio envolvendo Memphis Depay e craque Neto segue repercutindo. Nas redes sociais, torcedores se dividiram entre apoiar o jogador estrangeiro e defender o ídolo alvinegro. A resposta de Neto ainda não veio em tom oficial, mas é esperado que ele aborde o tema com veemência nos próximos dias. O episódio gerou incômodo dentro do clube, especialmente pelo fato de o Corinthians estar tentando manter uma imagem institucional mais neutra e menos suscetível a polêmicas públicas. Memphis tem mostrado personalidade, mas também parece não ter percebido completamente o peso simbólico que algumas figuras possuem dentro do clube. Desafiar publicamente alguém como Neto é mexer em um vespeiro, ainda mais quando o próprio desempenho em campo ainda não é suficiente para garantir blindagem plena junto à torcida. Enquanto as peças se movimentam nos bastidores, o Corinthians vai costurando os próximos passos com mais cautela do que ousadia. A temporada ainda reserva muitos desafios e o elenco que voltará das férias terá pouco tempo de adaptação antes da retomada da maratona de jogos. Reforços pontuais, vendas bem conduzidas e decisões administrativas responsáveis podem definir se o restante de 2025 será de reconstrução com estabilidade ou de sobrevivência em meio ao caos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um rumor inusitado começou a circular nos bastidores do futebol brasileiro e tem deixado torcedores em polvorosa. Segundo fontes não oficiais, Ronaldo Fenômeno teria feito um PX milionário, descrito por alguns como absurdo, para ajudar na quitação da Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. A informação, ainda não confirmada publicamente, surgiu como sussurro em rodas de conversa próximas a dirigentes e rapidamente ganhou força nas redes sociais, alimentando a curiosidade da fiel. Embora a ligação de Ronaldo com o Corinthians não seja direta, o ex-jogador teve passagens marcantes por Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid, Milan e Corinthians, seu envolvimento em grandes projetos do futebol nacional, como a gestão do Cruzeiro e do Real Valladolid na Espanha, tornou o Fenômeno um nome com credibilidade e poder de investimento no meio esportivo. Agora, surgem indícios de que ele estaria envolvido, de forma surpreendente, em uma operação financeira que ajudaria o Timão a respirar aliviado diante das pendências envolvendo sua casa própria. Segundo os rumores, o valor transferido por Ronaldo ultrapassaria a casa das dezenas de milhões de reais, algo impensável até pouco tempo atrás. A operação, supostamente realizada via PIX, teria como objetivo ajudar na quitação total ou parcial das dívidas restantes do estádio corintiano, que desde sua inauguração tem sido alvo de polêmicas e cobranças relacionadas a financiamentos e acordos com a Caixa Econômica Federal. Nos bastidores, há quem diga que o movimento pode estar ligado a interesses comerciais futuros, como o desejo de Ronaldo de se envolver em novos projetos ligados a clubes de massa ou até mesmo um eventual acordo para exploração da marca da Arena. Outros, porém, acreditam que o gesto teria sido mais simbólico, talvez uma retribuição ao clube que lhe deu apoio no fim da carreira, ou até mesmo uma jogada estratégica de marketing. Por enquanto, tudo não passa de especulação. Nenhum comunicado oficial foi feito por Ronaldo ou pela diretoria do Corinthians, e o silêncio apenas alimenta a curiosidade dos torcedores. O que se sabe é que o burburinho está cada vez mais forte,
E, no futebol brasileiro, onde bastidores falam mais alto que o apito do árbitro, onde há fumaça, pode haver mesmo fogo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!